Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Ótima terça-feira para todo mundo. Vamos orar. Estou atrasada, eu sei, por motivos de filhinho lindinho, atrasando a mamãe, mas estamos aqui. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem, amém? Quem tá pela primeira vez, coloca a primeira vez, deixa a gente conhecer. Quem já tá aí, já conhece, já sabe como são as lives, vamos estar juntos mais um dia para orar, amém? Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor o nosso dia, o restante da nossa semana, nossa família, amém? Em nome de Jesus. Quem tem pedido de oração, se quiser se sentir à vontade, pode colocar. Quem tá pela primeira vez, eu vou colocar aqui o meu @ pessoal, para quem não me conhece. O meu Instagram pessoal é Aline dentro do propósito. Então, quem não segue, segue lá. E a gente faz live aqui pelas manhãs, normalmente. Vamos começar a fazer à noite também. Para nós orarmos, ouvirmos a voz de Deus, vamos ler uma palavra, vamos ver o que o Senhor tem a dizer e vamos orar de novo debaixo da palavra que o Senhor nos der, amém? Então, você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Ai. Barão falou, acordei agoniado, abri isso e amei isso. Vamos orar. Oração cura agonia, cura depressão, cura medo, cura tudo. Tudo que não provém do Senhor, a oração resolve, liberta. Quem precisa de portas abertas, vamos orar, amém? Vamos orar? Temos pouco tempo hoje, entrei um pouco atrasada, então para quem tá aí pela primeira vez, todos os dias a partir de 7h15, 7h20 mais ou menos, eu tô aqui pra gente poder orar e buscar a face do Senhor nas nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Coloca aí, você que pode estar em casa, se você por acaso tiver a oportunidade de se colocar de joelhos, de dobrar o seu joelho diante do Senhor para nós fazermos essa oração. Você que está na rua, está indo para o trabalho, não tem problema, o Senhor recebe essa oração da mesma forma, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença mais essa manhã e nós te louvamos por isso. Nós te glorificamos, exaltamos o Seu santo nome, Senhor, por causa de quem Tu és e porque o Senhor é bom e o Senhor se faz presente no nosso meio. Pai, a Tua palavra diz que aonde há 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Então, nessa manhã nós te clamamos, Pai, que o Senhor esteja no nosso meio. Que o Senhor nos visite nessa manhã, que essa live, Senhor, tenha um cheiro agradável nas tuas narinas. Pai, que o teu povo, Senhor, possa ouvir a tua voz nessa manhã, que nós possamos, Senhor, ser preenchidos naquilo que nós precisamos. Pai, que todo vazio, toda angústia, toda agonia, todo medo, toda depressão, Senhor, tudo aquilo que tenta furtar, Senhor, das nossas forças, Pai, em nome de Jesus, que bata em retirada nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, que o teu povo, Senhor, seja encorajado pelo teu Espírito Santo a seguir em frente, a avançar, a vencer. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, aonde tem aqui, Senhor, uma pessoa orando, Deus, com um coração sincero diante de ti, rasgando, Senhor, o seu coração, a sua alma diante da tua presença, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, ouvir, Senhor, esse coração, ouvir, Senhor, esse clamor, Pai, em nome de Jesus. Eu não conheço a necessidade deles, mas o Senhor conhece o profundo e o escondido. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, Senhor, responder orações dessa manhã, que pessoas que precisam, Senhor, de portas abertas, Senhor, possa, meu Deus, receber nessa manhã, Senhor, uma resposta, uma porta. Senhor, que dela, Senhor, venha toda a abastança. Em nome de Jesus Cristo, que a bênção, Senhor, e a misericórdia do Senhor, meu Deus, esteja sobre as nossas vidas todos os dias. Papai, em nome de Jesus, faça o teu milagre no nosso meio. Faça o teu milagre, Senhor, no meio do teu povo. Senhor, faça o
Nós não somos nada sem o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, faça milagre, dê respostas. Pai, casamentos que estão destruídos, que o Senhor possa responder, meu Deus, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, trazendo união, trazendo, Senhor, sabedoria. Pai, que todo mal, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Obra contrária, espírito das trevas, em nome de Jesus, nós te damos uma ordem. Bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Será que você pode declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que o sangue de Jesus tem poder? Será que você pode dizer isso? Você sabe o quão poderoso é você dizer que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua família, o sangue de Jesus tem poder sobre tudo que é seu, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde. Em nome de Jesus, aprenda a declarar o poder que tem nesse sangue. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus é o preço que foi pago para que eu e você possamos ter uma vida liberta, livre, transformada. Em nome de Jesus Cristo, que você possa declarar isso nessa manhã. Em nome O sangue de Jesus tem poder sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos. Nós te pedimos, Senhor, faça o teu de Jesus Cristo. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Em nome de Jesus, que Deus possa abrir portas nessa manhã, que Deus possa responder orações, que Deus possa trazer cura, libertação, transformação, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Vamos ler aqui uma palavra. Vamos ler uma palavra aqui que está em Gênesis 26. Você que está com a sua palavra, você pode abrir. Você que tem a sua Bíblia, você pode ler junto. Aline, não sei ler Bíblia, vamos aprender, vamos ler junto. Adquire a sua Bíblia, vem para a live, vamos aprender. É importante você saber manusear a palavra, é importante você saber ler, é importante você saber entender. Então, em nome de Jesus, que você possa nessa manhã aprender e estar junto com a gente e atentar para o que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra, ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra é o que muda tudo na nossa vida. Então, em nome de Jesus, nós vamos ler a palavra, vamos entender o que o Senhor tem a nos dizer hoje. E a gente depois vai orar a respeito da palavra que o Senhor nos trouxe. Amém? Em nome de Jesus Cristo. A palavra está escrita em Gênesis 26. Conta a história de Isaac. Um momento que Isaac estava passando um momento muito difícil. Um momento onde ele estava precisando se mover de um lugar para o outro por causa da fome. Por causa da fome que estava assolando aquele momento. Ele estava num momento adverso, ele estava num momento onde coisas ao redor, ali na cidade, no país, naquele lugar, tinha se instalado uma crise. E ele estava passando por um momento difícil e a gente vai entender como que o Senhor entra nessa história, como que o Senhor entra no meio das crises, como que o Senhor, o que palavras o Senhor tem para nos dizer quando a gente está no meio de uma crise, seja ela na nossa vida, seja ela na economia, seja ela no que for. Como que a gente pode contar com o Senhor? Será que o Senhor, ele é Deus que age no meio da crise? Será que o Senhor, ele é Deus que consegue abrir portas aonde não tem portas, ou aonde não as portas estão se fechando, ou aonde tem um problema instalado? Como que o Senhor trabalha nessas ocasiões? É isso que a gente vai ver aqui através da história de Isaac. Então está escrito lá em Gênesis 26. A gente pode ler aqui. E vamos ler a partir do 1 para a gente poder entender o contexto? Vamos ler aqui a partir do 1. Olha o que está escrito aqui, ó, 26:1. Gênesis 26:1. Está escrito: e havia fome na terra. Havia uma crise, havia um problema econômico, havia um problema financeiro instalado naquele lugar, na terra naquele momento. Então,
E havia fome na terra. Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então Isaque estava no meio de uma crise instalada, uma crise que valia para todo mundo, uma crise que era daquele momento. Todo mundo estava debaixo daquela crise. E aqui fala que foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Mas o Senhor aparece a Isaque. Isaque vai até Abimeleque, mas o Senhor aparece a Isaque e o Senhor dá uma palavra para Isaque no momento de crise. E a palavra que o Senhor traz para Isaque é: o Senhor falou para ele, não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Então o Senhor está dizendo: ouça o que eu vou dizer. O que eu estou dizendo. Vai segundo o que eu falar. Não vai segundo o que você acha ou para onde você acha que vai ter mais oportunidades ou aonde você acha que vai estar mais protegido, mas vai para onde eu te disser. O Senhor estava dizendo para ele. E no versículo 3, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Então, o Senhor vira para ele e fala, peregrina nessa terra. Essa terra aqui que é para você ficar. Não é para você ir para o Egito, não é para você ir para onde você acha que você tem que ir. É para você ficar aqui, peregrina por aqui, conheça esse lugar. E aí ele fala, porque eu serei contigo. Independente da crise, eu serei contigo. Independente da doença, eu serei contigo. Independente do problema, eu serei contigo. Então o Senhor estava dizendo para ele, eu serei contigo e te abençoarei. O Senhor é quem nos abençoa em qualquer terra para onde Ele nos mandar ir. O Senhor é quem nos abençoa em qualquer situação. Se nós estivermos debaixo da palavra que o Senhor nos manda, se nós estivermos na terra onde o Senhor nos manda ir, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, a palavra está dizendo, eu serei contigo e te abençoarei. Deixa eu te dizer uma coisa, o mais importante é o Senhor estar conosco e Ele está nos abençoando, independente do lugar. Independente se aquele lugar é um lugar próspero ou um lugar talvez mais escasso. Se o Senhor estiver com a gente e Ele estiver nos abençoando, vai bastar. Você entende? E aí ele fala, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Então o Senhor faz uma promessa para Isaque, fala, fica nessa Isaque, porque para você e para sua semente eu darei todas essas terras. Existem lugares que o Senhor nos move porque Ele quer nos entregar aquele lugar. Existem lugares que o Senhor nos move, que o Senhor nos coloca porque Ele quer abrir portas para nós ali naquele lugar. Existem coisas que às vezes a gente não entende. Por que que o Senhor está fazendo dessa forma? Porque ali naquele lugar é onde o Senhor quer nos entregar. O Senhor poderia ter entregue o Egito para Isaque? Poderia, mas o Senhor queria dar aquele lugar para ele. O Senhor poderia ter dado qualquer outro lugar? Sim, mas o Senhor escolheu aquelas terras para poder entregar para Isaque e para a descendência de Isaque. Existia uma palavra de bênção que estava sobre Isaque determinada para aquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa entender do Senhor. Qual é o lugar que Ele está determinando a bênção sobre a sua vida? E você precisa ficar nesse lugar. Você precisa manter a sua postura naquele lugar. Independente da crise que está instalada, independente do problema, independente se aquele lugar é ou não é o lugar mais próspero. Mas é o lugar aonde você tem uma palavra e você precisa ficar debaixo dessa palavra. Nós precisamos aprender a nos mover debaixo de palavras. Debaixo da onde o Senhor estiver nos mandando. Debaixo talvez de onde seja contrário à sua vontade. Talvez a vontade de Isaque era de ir para outro lugar. Talvez o lugar que o coração de Isaque queria ir era outro lugar que talvez fosse mais próspero, que talvez fosse mais atrativo, que talvez tivesse mais coisas interessantes.
Mas o Senhor vira para ele e fala, não vai para esse, vai para cá. O Senhor às vezes quer que a gente mude a nossa direção. O Senhor às vezes quer que a gente vá para um lugar onde você não pensa. Talvez Isaac não estava pensando a respeito daquele lugar. Mas nós precisamos aprender a entender qual é a voz de Deus nas nossas vidas. E a gente precisa parar de resistir. A gente precisa entender qual é a palavra que o Senhor está liberando, o que o Senhor está querendo, para onde o Senhor está me mandando ir, como que o Senhor quer que eu faça. E você precisa aprender a se submeter, ainda que não seja onde você estava imaginando, ou você, por mais que você queira ficar naquele lugar mesmo onde você estava. Você entende? Existia uma palavra para Isaac. E ele falou, porque eu sou contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Existe, Isaac, uma promessa aqui para você nesse lugar. Então fica aqui nesse lugar, debaixo do que eu estou dizendo. E confirmarei o juramento que já tinha feito a seu pai. Então já existia uma promessa que tinha sido feita para Abraão de que daria aquelas terras, que Isaac herdou aquela promessa e que ia se estender para os descendentes de Isaac. Então, é o que eu sempre digo aqui. A bênção que o Senhor coloca sobre as nossas vidas não é só a respeito de nós. Quando o Senhor coloca uma palavra sobre a nossa vida, é sobre nós e é sobre a nossa descendência. Tudo que vem sobre nós está contemplando a nós e a nossa descendência. O Senhor, ele nunca vai olhar a gente como um CPF sozinho. O Senhor olha a nossa linhagem. O Senhor olha a nossa descendência. A bênção que o Senhor instala sobre a nossa vida, ela vai alcançar a nossa descendência. A promessa que o Senhor fala para nós, ela vai alcançar a nossa descendência. A gente precisa parar de pensar só no nosso próprio umbigo. A gente precisa entender que tudo que o Senhor faz, Ele está fazendo por um motivo e por uma amplitude muito maior do que a gente está pensando. Você precisa entender isso na sua vida. O Senhor, Ele não faz nada por acaso. Tudo que o Senhor faz, se o Senhor está te movendo, Ele não está pensando só em você, Ele está pensando na sua descendência também. Se o Senhor está te dando uma promessa, Ele não está pensando só em você, Ele está pensando na sua descendência também. Quando o Senhor abre uma porta, Ele não está pensando só em você, Ele está pensando na sua descendência também. A bênção do Senhor, ela se estende até 1000 gerações. Até 1000 gerações. O Senhor, Ele não pensa limitado. O Senhor, Ele pensa numa amplitude que às vezes a gente não consegue alcançar. É por isso que muitas vezes a gente não consegue entender as coisas do Senhor. Aline, mas eu não quero sair do meu lugar. Desculpa, se você quiser, você vai ter que se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela precisa ser soberana. Quantos aqui precisam entender que a vontade de Deus é soberana? Escreve aqui nos comentários. A vontade de Deus, ela é soberana. Existe uma soberania sobre a palavra e a vontade de Deus nas nossas vidas. E a gente precisa aprender a entregar e não ficar tirando da mão do Senhor de novo, mas a colocar e deixar na mão do Senhor. Porque Ele não está olhando só para nós. A vontade de Deus na minha e na sua vida, ela é soberana. Você precisa liberar essa palavra aqui para você entender isso. Para você entender isso, que não se trata só de você, mas se trata da sua descendência, que o Senhor não está olhando o seu hoje, mas Ele está olhando todo o seu futuro e o futuro da sua descendência. E é por isso que às vezes a gente não entende. Mas para mim tá bom aqui, para você tá bom aí, mas para sua descendência não é aí que o Senhor tem. Então não pensa só em você, você precisa entender na amplitude que o Senhor enxerga. Se a gente quiser começar a entender a vontade de Deus, a gente precisa começar a olhar da amplitude que Deus olha. É claro que a gente não vai conseguir 100%, mas a gente precisa pelo menos tentar enxergar um pouco mais longe. Você entende? A gente precisa começar a enxergar um pouco mais longe. A gente precisa ligar o farol um pouco mais alto. Para a gente poder enxergar numa amplitude um pouco maior, para a gente começar a entender 1% do que o Senhor fala. Porque senão a gente não consegue entender. Ah, mas é trabalhoso, com certeza. Ah, mas não era o que eu queria, e daí? Ah, mas não sei o que. Ah, mas não sei o que. Vamos parar de reclamar, parar de murmurar e vamos entender o que o Senhor está dizendo e como Ele quer. E a vontade dele tem que ser soberana.
Você precisa entender, a vontade de Deus precisa ser soberana na minha e na sua vida. A gente precisa entender a soberania que o Senhor tem. E lá no versículo 4, quem não liberou ainda, a vontade do Senhor é soberana, abre mão dessa vontade própria e libera essa palavra agora. Essa palavra ela vai ser liberada no mundo espiritual e ela vai ser liberada no seu cérebro também, que fica tentando resistir, fica tentando desobedecer, fica tentando, mas é a minha vontade, tem que ser a minha vontade. Não, tem que ser a vontade daquele que conhece o nosso futuro. A nossa vontade é limitada demais, a nossa visão é limitada demais. A gente tem que parar de colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus, porque nossa vontade é muito pequena. A nossa vontade é muito limitada, a nossa vontade é muito míope. A vontade de Deus, ela é soberana, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor fala que boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, lá no versículo 4, continua dizendo, e multiplicarei a tua semente. A promessa de Deus continua dizendo, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha, o quanto era muito longe. O Senhor não estava dizendo para Isaac, Isaac, é só para ali, porque ali eu vou matar a fome sua e da sua família. Não, o Senhor estava dando uma promessa para ele que era muito além. Ele dizia, e multiplicarei a tua semente. Existe uma prosperidade de multiplicação sobre a sua semente, como as estrelas do céu. E darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. O Senhor estava dando uma promessa para ele, a qual ele não poderia nem dizer, ele não poderia nem entender. O Senhor estava dizendo, eu vou multiplicar a sua semente, você vai ser tão próspero, Isaac, tão próspero que a tua semente vai ser multiplicada como as estrelas do céu. Como as estrelas do céu, a tua semente vai ser multiplicada. Como as estrelas do céu. E aí ele fala para ele, e a tua semente serão benditas todas as nações. A tua semente, além de ser muito próspera, muito numerosa, muito poderosa, ela ainda vai ser bendita. Quem é que não quer ter uma semente bendita? Quem é que não quer ter uma semente bendita? Uma bênção do Senhor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Tão grande que a sua semente seja bendita. Bendita em todas as nações da terra. Olha só, a palavra do Senhor fala que a tua descendência, que multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Olha só, quantas estrelas existem? Nas galáxias, em média, centenas de bilhões de estrelas. As estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias nos universos. Uma galáxia tem centenas de bilhões de estrelas. Só que as estimativas apontam que centenas de bilhões de galáxias no universo. Tem como? Isso é contável? Nunca. Isso nunca vai ser contável. Aqui tá falando, isso resultaria na existência de mais de 10 septilhões de estrelas. Eu não sei nem que número que é esse. Septilhões. 7 de estrelas. Eu duvido que você saiba que número é esse. Era essa a promessa que Deus estava dizendo para Isaac, que faria com a descendência dele. A bênção do Senhor, ela não vem limitada, ela não vem em conta-gotas, ela não vem de forma míope como você imagina. Às vezes o que você quer é tão pequeno, é tão limitado, é tão gente, que a gente precisa aprender a entregar as nossas vidas na vontade de Deus.
Não dá, porque a vontade de Deus, essa é ilimitada. É por isso que eu e você nunca vamos entender. Nunca a gente vai entender qual é a vontade de Deus. A gente nunca vai conseguir entender. Você acha que Isaac conseguia entender naquela época o que essa palavra estava dizendo? Ele não ia conseguir entender nunca. Estrela, ele ia olhar para as estrelas no céu e ia falar, quanto que é isso? Ah, não deve ser muito, olha só, são poucas. E hoje, depois de tanta pesquisa, existe esse número. E pode ser que esse número ainda aumente, porque as pesquisas vão aumentando e vão descobrindo mais coisas. Ou seja, é impossível contar. O Senhor estava dizendo para ele, são incontáveis. Existe uma palavra que diz isso. Incontáveis são as promessas do Senhor nas nossas vidas, porque não tem como dar números de tão grandes e tão poderosas que são. E eu e você ainda fica com medo e achando que tem alguma coisa errada, que o Senhor não vai conseguir atender as nossas expectativas. A gente é tão limitado, tão pequeno. A gente é tão limitado, tão pequeno, que a gente ainda acha que o Senhor não vai conseguir atender as nossas expectativas. A gente precisa parar de pensar tão pequeno. A gente precisa parar de achar que a gente sabe mais do que Deus. A gente não sabe. A gente precisa parar de achar que Deus erra. Deus não erra. A gente precisa parar de achar que as expectativas de Deus sobre nós são mais baixas do que as nossas. Não são. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Você precisa entender isso em nome de Jesus. A gente precisa entender o que verdadeiramente é o Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos parar de achar que a gente sabe mais que Deus. A gente não sabe. A gente precisa aprender a submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque essa sim vai nos levar muito longe, muito além do que a gente pode pensar, o que a gente pode imaginar. Essa é a única que vai conseguir nos levar acima das nossas expectativas, a vontade de Deus. Olha o que a palavra aqui está dizendo, ó, lá em Hebreus 11. A partir do 8 está escrito assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. O que estava acontecendo com Isaac já tinha acontecido com Abraão. O Senhor já tinha começado essa história a partir de Abraão. O Senhor já tinha dito que multiplicaria a semente de Abraão. E Isaac foi o filho que foi escolhido. A partir de um filho, ele teria toda a herança. E aí o Senhor fala, e ele obedeceu e se dirigiu a um lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse onde estava indo. Então Isaac já havia se movido debaixo de um direcionamento de Deus sem nem saber para onde estava indo. Abraão também já tinha feito esse caminho. E aqui fala, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. A promessa do Senhor tinha começado em Isaac, em Abraão, que era o pai de Isaac, que se estendeu a Isaac e se estendeu a Jacó, porque a partir deles viria toda essa promessa grandiosa que Deus tinha. E lá no versículo 11 está dizendo, e pela fé, Abraão, também a própria Sara, que era a mãe de Isaac, que era estéril, inclusive. Isaac foi um filho de promessa, que ele nasceu de uma mãe e de um pai estéril. Então, os milagres já estavam acontecendo há tempos. Há tempos. E também a própria Sara, apesar de estéril e avançada a idade. Sara foi ter filhos já com 90 anos, onde ela já tinha cessado o costume das mulheres. Ela não ovulava mais, mas o Senhor quis fazer desse jeito. Recebeu o poder de gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Me conta uma coisa. Me conta uma coisa. Você tem considerado fiel aquele que tem te feito a promessa? Então escreve aqui: eu considero fiel quem está me fazendo a promessa. E é por causa disso que você vai confiar. E é por causa disso que você vai dar passos diferentes. E é por causa disso que você vai entregar nessa manhã. Escreve aqui: eu considero fiel quem está me fazendo a promessa. Deixa eu ver quantas pessoas aqui conseguem considerar o Senhor como fiel. Através disso, você confia na promessa. Aqui está dizendo, pela fé, Abraão e também Sara, que apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel quem lhe havia feito a promessa. Ela recebeu o poder de gerar um filho, apesar de não poder nem gerar, nem pelas suas condições normais, nem por causa da idade, porque haviam 2 agravantes. Ela já era uma mulher de 90 anos que tinha recebido uma promessa de um filho, sendo que ela não podia ter filhos, nem ela nem o marido, eles eram estéreis. E ela já tinha 90 anos. Mas a palavra fala que ela recebeu o poder de gerar um filho, e era Isaac, a respeito do qual a gente estava lendo agora. Por que Deus deu um poder para Sara gerar um filho? Porque Deus tinha uma promessa para ela com a descendência dela. Como que ela ia receber a promessa de Deus se ela não tivesse a descendência? Então, para Deus não importava se ela era estéril. Para Deus não importava se ela era avançada em idade. Para Deus não importava se ela não ovulava mais. Para Deus não importava mais nada disso. Para Deus importava que Deus precisava dar um filho para ela, um poder de gerar um filho. Por causa da promessa que existia sobre ela e porque ela considerou fiel quem havia lhe feito a promessa. Quando a gente considera fiel quem nos faz a promessa, a gente não para de confiar, a gente não deixa desanimar, a gente não vai paralisar as nossas forças, a gente não acha que porque as coisas não colaboraram, porque eu não tenho condições de ter filhos, eu já sou estéril, porque a gente não se importa com isso, porque Deus, ele é fiel. E ele me fez uma promessa. Não me importa quantos anos eu tenho, se já passou da hora, na minha cabeça de Deus me dar uma determinada vitória. Para Deus não importa isso. Para Deus importa o quanto eu considero ele fiel para cumprir as promessas dele na minha vida. E isso é o que você também precisa pensar. Fiel é o Senhor. Eu considero fiel quem me fez a promessa. Eu considero fiel quem me fez a promessa. Eu considero fiel quem me fez a promessa. Escreve isso aqui. Eu considero fiel quem me fez a promessa. Eu vou te dar 30 segundos para você liberar essa palavra sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele se move por palavras. Então escreve aqui. Eu considero fiel. Eu considero fiel quem me fez a promessa. E isso basta. Quando vier a dúvida no seu coração, você vai se lembrar dessa palavra, você vai dizer: eu considero fiel quem me fez a promessa. Quando alguém questionar os seus resultados de vida até agora, você vai responder: eu considero fiel quem me fez a promessa. Quando alguém na sua casa te afrontar, dizer para você que você não vai conseguir, você vai responder: eu considero fiel quem me fez a promessa. Quando alguém disser para você que alguma porta está se fechando, você vai responder: eu considero fiel quem me fez a promessa. Eu considero fiel quem me fez a promessa. E você vai se lembrar de Sara. Você vai se lembrar de Sara, que ela considerou fiel aquele que fez a promessa que ela teria um filho. E não importava se ela já tinha 90 anos, se ela não podia mais ter filho, se ela era estéril, se ela nunca pôde ter filho, se os médicos já tinham dito que ela nunca ia poder ter filhos. Não importava isso. Importava era que ela considerava fiel quem havia lhe feito
feito a promessa. Quando Abraão precisou se movimentar sem saber para onde estava indo, de uma terra para outra, por causa da promessa de Deus sobre a vida dele, de que ele ia possuir aquela terra, que o Senhor ia dar aquela terra à descendência dele, era porque ele considerava fiel quem lhe fez a promessa, mesmo ele não sabendo que terra era aquela, mesmo ele sabendo, ele tendo a terra da promessa como terra estranha. A palavra está aqui dizendo que ele peregrinava por aquela terra da promessa, aquela terra prometida, como se fosse uma terra estranha, porque ele não sabia que terra era aquela. Então não se preocupe quando você for para um lugar e você achar estranho. Às vezes o estranho é o lugar da promessa. Às vezes o estranho é o lugar que Deus vai te fazer prosperar. Às vezes o estranho é onde Deus quer agir na sua vida. Você precisa entender isso, e a única coisa que você precisa se lembrar é: eu considero fiel quem me fez a promessa. Eu considero fiel quem me fez a promessa. Eu posso não saber de nada, eu posso estar achando esse lugar estranho, eu posso ser estéril, eu posso ter 90 anos, mas eu vou continuar considerando fiel quem me fez a promessa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos e nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Nós te louvamos, Senhor, por esse direcionamento. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Pai, nós só temos uma coisa a dizer: nós consideramos fiel quem nos fez a promessa em todo o tempo, porque fiel é o Senhor nas nossas vidas. Fiel e poderoso é quem nos fez a promessa, é quem nos direciona, é quem nos leva para a terra prometida, por mais estranha que ela possa parecer. É quem nos abre portas, por mais estranhas que elas possam parecer. É quem cura, por mais estranho que possa parecer. É quem muda o resultado do diagnóstico, por mais estranho que possa parecer. Porque o Senhor fiel é quem nos fez a promessa. O Senhor vai agir no meio de coisas estranhas, porque fiel é quem nos fez a promessa em nome de Jesus, e nós cremos nisso. Nós cremos nessa palavra, nós cremos, Senhor, que nós somos, Senhor, descendentes de Isaac, de Abraão, de Jacó, e que nós estamos também debaixo dessa promessa. Pai, em nome de Jesus, Pai, que sextilhões, sei lá que número é esse, que o Senhor tem de estrelas nas galáxias, foi a promessa que o Senhor fez para Isaac. Esse número é incontável, a gente não sabe nem que número é esse, e que essa promessa está também debaixo das nossas, nós também estamos debaixo dessa palavra, por causa de quem o Senhor é. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos viver, Senhor, o poder que existe na Tua palavra. Nós queremos viver, Senhor, esses 7 bilhões de estrelas. Que isso também se estenda para as nossas vidas, da nossa semente. Senhor, ela ser abençoada, ela ser próspera nesse nível. Senhor, onde a Tua palavra nos alcança por causa dessa promessa que foi feita. Senhor, lá atrás, e nós somos descendentes, nós estamos debaixo dessa promessa. E nós, como filhos, como herdeiros, Senhor, e co-herdeiros, nós entramos agora diante de Ti, Senhor, para reivindicar, Senhor, sobre nós também essas promessas, essas bênçãos, porque assim como Sara, como Abraão, como Isaac, nós consideramos fiel a quem nos fez a promessa. Em nome de Jesus Cristo, nós consideramos fiel quem nos fez a promessa. Em nome de Jesus Cristo, nós consideramos fiel quem nos fez a promessa. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Você que recebeu essa palavra, você que entendeu essa palavra, você que recebeu e falou: eu quero essa palavra para minha vida, porque eu também considero fiel quem me fez a promessa. Coloca o seu amém aqui. Sela essa palavra aqui no mundo espiritual dizendo: eu creio, amém. Amém quer dizer assim seja. Em nome de Jesus eu recebo essa palavra porque eu considero fiel quem me fez a promessa.
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que essa palavra possa se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Que você possa entender e aprender com Abraão, com Isaac, com Sara. Em nome de Jesus, essa entrega, essa renúncia da sua própria vontade para a vontade de Deus e saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e ela se estende a patrimônios e a níveis que a gente não vai conseguir acompanhar. Então, apenas entrega, entenda, a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Quem não tá lá no grupo do WhatsApp, vai pra lá. Tá tendo propósito lá também. Tá sendo liderado pela Eliana. Vai pra lá, Eliane. Vai pra lá. Tá tendo propósito de jejum, de oração. Lá, vai lá. Você vai encontrar um povo que quer buscar a face do Senhor junto com você. Entra no link da bio, vai lá no Aline Dentro do Propósito. Quem não tá lá ainda, segue lá. Entra lá no link da bio, lá tem o canal do YouTube, onde essa live vai ficar salva. Lá tem o grupo do WhatsApp, onde você vai se juntar com pessoas que querem também receber vitórias. E vocês vão ter companhia ali para fazer propósito juntos. Tá tendo propósito lá de jejum, de oração. Vai lá pro grupo. Lá eu aviso também quando a live muda de horário. Lá eu aviso também quando eu posto a live no YouTube, eu aviso. Tem também um e-book dentro do propósito para quem quer aprender a fazer propósito. Amém? E o que mais? E o canal do YouTube para você se inscrever. Lá tem muitas outras lives abençoadas, propósitos diferentes. Lá tem propósito da família, lá tem propósito de cura, lá tem jornada de sabedoria, lá tem o propósito que a gente acabou de fazer para 2023 ainda ser um ano de grandes colheitas. Quem não fez esse propósito que terminou semana passada, precisa fazer, ainda dá tempo de você receber essa vitória sobre a sua vida também. Tem muita coisa lá. Tem propósito de prosperidade. Tá lá, gente. Usem, abusem, assistam, receba da vontade de Deus. Receba as palavras que são liberadas lá através das lives. Em nome de Jesus. Faça algo pela sua vida espiritual e você vai ver a sua vida ser transformada. Amém? Amanhã estamos aqui a partir de 7h15 da manhã. Às vezes eu atraso um pouquinho. Mas você pode vir pra cá, esperar aqui que a gente entra. Amém? E a gente ouve a voz do Senhor e falamos com o Senhor. Tenha um dia abençoado. Grupo, vai lá no Aline Dentro do Propósito, vai lá no link da bio, que é aquele linkzinho que tem lá abaixo do nome da foto. E lá você vai ter as opções para você entrar no grupo do WhatsApp. Beijo, gente.